Ele puxou a mão para trás por um instante, com a mente correndo entre possibilidades. Como ele poderia neutralizar isso sem matar Vangrid no processo? Ao longe, Vangrid vacilou e começou a tremer no lugar, enquanto o ataque dele lentamente começava a se desfazer. Então Grandfell Claude Arpeus Romeu percebeu: eu tenho a resposta. Usando Bubble Magic, Grandfell Claude Arpeus Romeu dispersou a mana condensada no ar sem causar dano. Marcelo assistiu tudo com uma expressão atordoada, como se todo o entendimento dele sobre magia tivesse acabado de se quebrar. E isso é magia elemental básica de luz, ele disse, quase sem conseguir acreditar nos próprios olhos. Em menos de um piscar de olhos, Grandfell Claude Arpeus Romeu desmontou o feitiço complexo de Vangrid e reaproveitou tudo por completo. Então ele tentou fazê-lo ouvir a razão. Vangrid, pare com essa loucura. Se aquela entidade atravessar por completo, você vai perder todo o controle. Mas, em vez de acalmá-lo, o aviso só aprofundou a escuridão no rosto do mago. Você chama isso de raiva, ele respondeu. Vangrid sibilou entre os dentes cerrados, eu estou parado aqui por causa de prodígios como vocês. O amargor na voz dele era antigo, cru e profundamente doloroso. Nascidos em famílias prestigiadas, agindo como se fossem os heróis de algum recap de mana, ele cuspiu, com cada palavra encharcada de ressentimento que claramente vinha apodrecendo dentro dele há anos. Tiff Marcelo, abençoado com talento e mana como se fosse um presente dos deuses, essa fenda está se abrindo mais por causa do meu ódio. E você, só um aventureiro qualquer, consegue desfazer tão facilmente o trabalho da minha vida. Maldito seja, Lioisiol. Os outros só conseguiam assistir em horror enquanto Vangrid afundava cada vez mais na loucura. Se eu tivesse nascido com os dons de vocês, eu nunca teria caído tão baixo. Do abismo atrás dele, as mãos gigantes do demônio se estenderam e rasgaram a fenda ainda mais. A expressão de Grandfell Claude Arpeus Romeu escureceu na hora. A inferioridade enraizada de Vangrid não era mais só fraqueza emocional, aquilo estava alimentando e ampliando ativamente o portal. As emoções instáveis de Vangrid estavam rasgando o próprio tecido do espaço. A densidade da energia reunida ali já tinha ultrapassado a de um rei-demônio, transformando toda a cena em algo arrancado direto de um pesadelo. A conclusão estava ficando impossível de evitar. Muito provavelmente, aquilo era um Great Demon, um dos Seven Deadly Sins, a própria Envy. Se ele entrasse totalmente nesta dimensão, então a catástrofe deixaria de ser uma possibilidade. Ela se tornaria inevitável. Grandfell Claude Arpeus Romeu deu um passo à frente e exigiu: Vangrid Tom, o que exatamente você está tentando provar? A pergunta atingiu Vangrid como um golpe físico direto, e por um instante ele pareceu abalado. Mesmo que você entregue seu corpo a um demônio só para conseguir poder, Grandfell Claude Arpeus Romeu pressionou, com a voz afiada e implacável, isso vai realmente te dar o reconhecimento pelo qual você esteve faminto esse tempo todo. A garra do Great Demon se fechou ao redor do corpo de Vangrid como se estivesse reivindicando ele. Mas, ainda assim, os olhos do mago foram puxados para outro lugar, para as chamas azul claras envolvendo Grandfell Claude Arpeus Romeu como algo irreal. Por que a sua fome por validação é tão esmagadora assim? Perguntou Grandfell Claude Arpeus Romeu. Enquanto o demônio erguia no ar, Vangrid engasgou e então forçou uma resposta em meio à dor. A mente dele voltou num flash para Magic Tower, para aqueles corredores elegantes cheios de pedra polida e malícia silenciosa, onde sussurros carregados de fofoca pairavam no ar de forma mais afiada do que qualquer lâmina. Teoria da magia pura? Que piada! As vozes antigas voltaram com uma crueldade clara. Ele nem conseguiu apresentar uma tese na conferência da academia, conseguiu. O deboche deles ainda queimava como se tivesse sido dito ontem. Ouvi dizer que ele mandou um manuscrito pro Lord Lioisiol só para pegar carona na fama dele. Eles riram cruelmente sem nem tentar esconder. Então é verdade sobre o Sr. Vangrid, hein? Cada palavra era mais um corte. O que a gente poderia aprender com um fracassado como ele? Um deles zombou, antes que os companheiros corressem para mandar ele calar a boca. Cuidado com o que fala. Abaixa a voz. Se fizermos escândalo, isso só vai deixar o Sr. Vangrid ainda mais patético.
Mesmo depois que eles foram embora, a humilhação ficou no ar como veneno. Um parasita desperdiçando o orçamento da Tower. Preso nas garras do demônio, Vangrit ficou congelado sob o peso dessas lembranças, se afogando no amargor do próprio ódio por si mesmo. Fui eu que fiz eles dizerem essas coisas, ele pensou. Eu sou patético. Eu sou miserável. O desespero caiu sobre ele em ondas pesadas. É tarde demais para fugir. Fosse ele falando de si mesmo, dos outros ou de todos presos naquele desastre, as palavras soaram como a rendição final de um homem que já tinha caído longe demais. O demônio puxou mais do tronco para fora do vazio, forçando passagem cada vez mais para dentro do mundo, centímetro por centímetro. Alerta do sistema. Fenda espacial, colapso iminente. Mesmo diante desse aviso, Grandfell Claudiarpeus Romeu não vacilou nem por um único instante. Você ainda pode escapar desse destino, Dennett, não, Vangrit Tom. A janela do sistema surgiu mais uma vez tremeluzindo, com sua luz azul fria piscando com insistência diante dos olhos dele como um aviso final. A mensagem pulsava repetidamente, como se o mecanismo invisível por trás dela estivesse forçando ele a fazer uma escolha antes que o momento sem volta chegasse. O pentagrama selado de conhecimento proibido e corrupto finalmente tinha escolhido seu tributo. Símbolos antigos brilhavam fracamente no ar, vibrando com um poder ameaçador. Grandfell Claudiarpeus Romeu retirou com calma o artefato misterioso de dentro do limite do ritual, com movimentos lentos e deliberados, como se o peso de séculos repousasse sobre o objeto em sua mão. Mago sênior da teoria da magia pura, Vangrit Tom, declarou a voz com uma formalidade arrepiante. Sua ausência na conferência será julgada através deste próprio duelo. Tom levou a mão ao rosto por instinto, atordoado com a proclamação repentina. A mente dele disparou enquanto aquelas palavras ecoavam ao redor. A conferência acadêmica ainda não tinha acabado, esse confronto tinha chegado cedo demais. Enquanto isso, Grandfell Claudiarpeus Romeu ergueu com calma a relíquia em forma de estrela em sua mão, e o artefato imediatamente começou a liberar ondas de energia arcana antiga. Skill, exorcismo ritual, ativada. As palavras soaram com autoridade cerimonial. Eu convido formalmente meu oponente a participar desta cerimônia sagrada. O círculo mágico sob os pés deles brilhou com mais força, mostrando que o ritual já tinha começado. Do espaço distorcido à frente, um demônio avançou devagar, com sua presença irradiando uma malícia sufocante. Normalmente esse campo de batalha pertenceria a um Demon Hunter, um lugar onde o mal era caçado sem piedade. Mas a situação estava saindo do controle. O tempo estava acabando rápido, e a ruptura dimensional atrás da criatura continuava se abrindo mais a cada segundo que passava. Quem observava de longe só conseguia encarar em choque absoluto. A anomalia diante deles desafiava todas as regras de magia que conheciam, deixando os observadores paralisados de espanto. O que diabos está acontecendo? Alguém arfou. Os alarmes do sistema berravam sem parar enquanto a fenda espacial começava a tremer violentamente. A própria realidade se distorcia e se retorcia diante dos olhos deles, como se a paisagem tivesse virado um reflexo torto em vidro quebrado. Fenda dimensional, despedaçada. Nível recomendado, 1000. A mensagem de alerta apareceu na interface do sistema, brilhando de forma ameaçadora como uma previsão de catástrofe. O sistema se atualizou de novo. Nível recomendado, 1100. E depois mais uma vez, nível recomendado, 1200. Cada atualização subia mais do que a anterior, como se o próprio perigo estivesse evoluindo numa velocidade absurda. A dificuldade estava aumentando num ritmo alarmante. Marcelo levantou a mão trêmula, encarando a figura colossal do grande demônio diante dele. A diferença brutal de poder fazia aquele confronto parecer sem esperança. A gente tem mesmo alguma chance contra aquela coisa? Alguém sussurrou nervoso. Marcelo respirou fundo antes de responder com determinação sombria. Se a situação piorar, eu vou teleportar Lord Lioisiol e Vangrit Tom para um lugar seguro. Eu vou ficar para trás e selar a dimensão com minhas próprias mãos. Enquanto isso, Grandfell Claudiarpeus Romeu protegia o rosto dos ventos violentos.
A tempestade mágica que saía da fenda rugia como um furacão, ameaçando engolir tudo ao redor. Se eu chegar mais perto do círculo ritual, alguém murmurou com ansiedade, só a pressão dessa mana já vai me esmagar. Nesse exato momento, uma explosão repentina de luz radiante rompeu de dentro do aperto do grande demônio, iluminando todo o campo de batalha. Grandfell Claude Arpeus Romeu olhou ao redor do campo de batalha, e os olhos dele se arregalaram um pouco diante do que estava vendo. Até ele pareceu momentaneamente surpreso com aquela mudança repentina na energia mágica. Isso é magia de luz, alguém percebeu em choque. A pressão sufocante que estava esmagando todo mundo momentos antes desapareceu quase instantaneamente. Mesmo assim, o grande demônio apenas abriu um sorriso torto, com uma expressão cheia de deboche enquanto olhava para baixo na direção deles. Olha só, sibilou o demônio com prazer cruel, parece que eu peguei um ratinho tentando fugir. A voz dele pingava desprezo. Essa resistência patética é o seu ato final? Mesmo com a situação desesperadora, um sorriso fraco e confiante apareceu nos lábios do caçador. Ele tinha sequestrado de forma brilhante a mana caótica que vazava da fenda e a reestruturado em algo totalmente novo usando uma magia de luz ofuscante. A manobra era arriscada, mas genial. Agora, com a energia estabilizada, a ruptura dimensional finalmente podia ser selada. Excelente trabalho, ele disse com uma arrogância natural, como se um brilho desses fosse o esperado. Quando Van Grickton começou a executar o exorcismo, a interface do sistema se abriu num flash, marcando aquele clássico momento de evolução e crescimento mágico. Uma torre imensa de fogo sagrado explodiu de repente do corpo dele, subindo aos céus como um farol divino atravessando o firmamento. As chamas irradiavam uma energia sagrada poderosa o bastante para fazer até o ar tremer. Num instante, a consciência dele se afastou do campo de batalha físico e entrou numa dimensão alternativa silenciosa, um reino metafísico vazio onde só existiam vontade e magia. Mas tinha algo errado. Onde o demônio estava escondido? Ele examinou aquele vazio imenso com cuidado, só para sentir uma presença arrepiante bem atrás dele. O demônio tinha ficado esperando ali o tempo todo, preparando um contra-ritual feito para capturar ele. Que tolice, zombou o demônio. Grandfell Claude Arpeus Romeu, é isso. Ele inclinou a cabeça com curiosidade. Mesmo assim, preciso admitir que sua presença aqui me surpreende. Eu acreditava que até o último Demon Hunter tinha morrido na Holy War há muito tempo. A criatura caiu numa gargalhada cruel que ecoou por todo o reino vazio. Em resposta, Grandfell Claude Arpeus Romeu manifestou calmamente uma esfera brilhante de energia radiante na palma da mão. A Holy War, ele respondeu sem emoção. Poupe-me desse papo inútil. A voz dele saiu fria e firme. Eu não perco tempo conversando com presa. O demônio se ergueu até a altura máxima, com os olhos queimando de fúria. Muitos servos do Deus maligno falaram com essa mesma arrogância, bem antes de meu ritual despedaçar a mente deles. Vamos ver quanto tempo a sua sanidade dura, rosnou o demônio. De repente, Grandfell Claude Arpeus Romeu congelou no meio do passo. Alguma coisa parecia errada, como um tremor correndo pela própria realidade. Do lado de fora do reino espiritual, os alarmes do sistema dispararam alto. Uma nova mensagem apareceu com urgência na interface. Aviso. O demônio tinha começado a forçar passagem pela barreira dimensional, liberando seu poder catastrófico completo no mundo físico. A entidade monstruosa avançou violentamente em direção à abertura da fenda. O próprio tecido do espaço estremecia sob a pressão. Magia de luz, Marcelo gritou alarmado quando o brilho começou a enfraquecer. Está desaparecendo. Mesmo assim, Grandfell Claude Arpeus Romeu continuou completamente imóvel, com os olhos fechados com força. O espírito dele estava totalmente ancorado no campo de batalha metafísico, se recusando a recuar. A mana de Van Grickton se esgotou, alguém murmurou nervoso. Durante o ritual, Grandfell Claude Arpeus Romeu estava totalmente indefeso. Os círculos brilhantes de luz tremeluziam fraquejando, ameaçando colapsar. Nesse ritmo, os dois morreriam. Não tenho escolha, decidiu Marcelo com um ar sombrio.
Eu preciso evacuar o Yang Master Liu imediatamente, e ficar para trás eu mesmo. Mas, no instante em que ele se preparou para agir, uma mão firme agarrou seu braço de repente, impedindo. Saroisiol, a voz calma de Grandfell Claudiarpeus Romeu cortou o caos. Enquanto isso, dentro do reino espiritual, o demônio recuou de repente em choque visível, como se tivesse percebido algo impossível. Você, quem exatamente é você? Exigiu ele, com a voz tremendo de um desconforto repentino. Mesmo depois de eu revelar minha forma verdadeira, rosnou o demônio, você ainda tem vontade de revidar contra mim. O monstro encarou em incredulidade enquanto enormes círculos mágicos dourados começavam a se formar um atrás do outro diante de seus olhos. O brilho deles iluminou todo o vazio. O quê? Que tipo de magia é essa? A voz do demônio falhou em pânico. Minha regeneração, ela parou. Grandfell Claudiarpeus Romeu avançou calmamente, com um artefato radiante brilhando intensamente em sua mão. Espera, para! O demônio gritou em desespero. Os selos brilhantes dispararam para frente como lanças, empalando a criatura instantaneamente. Ela soltou um grito de dor insuportável. Como isso é possível? Diante dos olhos dela, magia pura de luz, perfeitamente adaptada e sintetizada, estava nascendo. Embora a técnica de Tom não pudesse rivalizar com a escala esmagadora de um arquimago, cada feixe individual de luz carregava letalidade absoluta. Dentro do domínio do exorcismo, até o aesthetic stat dele tinha subido para um nível quase divino. O sistema Soul. Aesthetic stat ativado. Magia iniciada. Efeito automático acionado. Julgamento divino sobre a sujeira do Deus maligno. Grandfell Claudiarpeus Romeu falou com uma calma definitiva. Sua execução está garantida. Dezenas de orbes brilhantes se formaram ao redor do demônio, encarnando o medo mais profundo dele. Eu acreditava que tinha exterminado a espécie inteira de vocês durante a Holy War, murmurou o caçador friamente, quase pensativo. Do imenso círculo mágico acima, 1000 lanças de luz despencaram como uma tempestade implacável, perfurando o grande demônio repetidas vezes num bombardeio sem parar. Tentando fugir desesperadamente, a criatura arranhou freneticamente a própria garganta enquanto o chão do lado de fora tremia violentamente. Do campo de batalha externo, Marcelo observava em descrença enquanto a fenda dimensional começava lentamente a se fechar sozinha. Num último movimento desesperado, o demônio estendeu a mão para se prender ao mundo, soltando finalmente Vangrit Tom. Marcelo reagiu na hora, conjurando inúmeras correntes mágicas para segurar o garoto em segurança enquanto ele caía. Você realmente achou que eu deixaria você levá-lo? O grande demônio lutava loucamente contra a força invisível que o prendia. Me solta! Para de olhar para mim desse jeito, a criatura gritou histericamente sob o olhar cortante, de Falcão, de Grandfell Claudiarpeus Romeu. Com um estrondo ensurdecedor, a fenda dimensional finalmente se fechou por completo. O som ecoou por todo o campo de batalha como o fechamento de um portão gigantesco. Mas algo horrível ainda tinha ficado para trás. A mão decepada do demônio continuava presa dentro daquela realidade. Grandfell Claudiarpeus Romeu cerrou os dentes, irritado, ao perceber o que tinha acontecido. Aquele covarde, ele murmurou. Arrancou o próprio membro para fugir, como um lagarto largando a cauda. Os olhos de Marcelo se arregalaram de horror. Não, isso ainda não acabou. A mão decepada começou a levitar devagar no ar, e Vangrit Tom ainda estava preso com força dentro da palma monstruosa dela. Dentro do vazio infinito entre dimensões, o demônio se contorceu violentamente de dor, com o corpo sendo consumido por uma agonia insuportável. Eu não consigo regenerar o membro, sibilou ele entre os dentes cerrados. A perda latejava como fogo ao longo do braço decepado. Mesmo assim, apesar do tormento, ele se forçou a suportar. Mas eu não tinha outra escolha. Sacrificá-lo era a única forma de escapar. Aquele homem, aquele humano, rosnou o demônio, mostrando os dentes em ódio furioso. Ele não é normal. Ele é um monstro. Mesmo com a dor atravessando o corpo, ele cerrou os dentes e seguiu em frente pela escuridão, tentando desesperadamente fugir da lembrança de Grandfell Claudiarpeus Romeu.
Nem ele pode me perseguir através da divisão dimensional, murmurou o demônio, tentando se convencer disso. Mas no instante em que pensou essas palavras, o espaço ondulou em silêncio diante dele, e, de repente, Grandfell Claudiarpeus Romeu apareceu bem no caminho, se materializando do próprio vazio como um executor silencioso esperando no fim da estrada. E para onde exatamente você acha que vai? Perguntou Grandfell Claudiarpeus Romeu com calma. O demônio congelou no meio da fuga. O corpo inteiro dele recuou em puro terror, como se tivesse acabado de ver algo impossível parado diante dele. Impossível, grasnou o demônio, sem acreditar. Como ele atravessou a parede dimensional? Diante dele estava Grandfell Claudiarpeus Romeu, cercado por uma aura sufocante de intenção assassina tão densa que parecia estrangular o próprio vazio. Um pensamento aterrorizante cruzou a mente do demônio. A ativação da Vortex Tower foi obra dele? Só a lembrança daquela máquina ancestral já foi o bastante para fazer o medo perfurar o coração dele. Se aquela teoria estivesse certa, isso significava algo muito pior do que uma derrota, significava que esse humano possuía a habilidade assustadora de atravessar dimensões à vontade. Grandfell Claudiarpeus Romeu observou em silêncio o demônio recuar, sentindo a consciência dele escapar cada vez mais do seu alcance. A criatura estava chegando cada vez mais perto do limite que separava os mundos. Se ele atravessar completamente, o exorcismo ritual vai desmoronar. Ele percebeu que não podia persegui-lo muito mais longe. Então sua voz ecoou pelo vazio, afiada e definitiva, como o martelo de um juiz decretando uma sentença. Escute bem, seu lixo de um braço só, declarou Grandfell Claudiarpeus Romeu, com a voz ecoando pela escuridão. Eu vou me lembrar dessa transgressão. A ameaça ficou pesada no ar, carregando a promessa silenciosa de uma retribuição inevitável. O demônio estremeceu sem controle ao ouvir aquilo. Bem longe dali, de volta ao mundo físico, um vento estranho e sinistro começou a uivar da fenda dimensional selada, como se a fronteira entre os mundos ainda estivesse tremendo por causa da batalha. Ele fugiu, anunciou Grandfell Claudiarpeus Romeu calmamente quando voltou à realidade. A voz dele não carregava frustração nenhuma, só uma certeza fria. Marcelo piscou confuso, tentando entender tudo o que tinha acabado de acontecer. Ah, isso não importa, tranquilizou Grandfell Claudiarpeus Romeu com confiança silenciosa, como se a fuga do demônio nunca tivesse realmente preocupado ele. Aquele braço decepado era só uma distração, ele continuou. Como um lagarto largando a cauda para sobreviver. Mal as palavras saíram da boca dele, e o membro grotesco começou a se dissolver numa névoa fina. Com o aperto do demônio desfeito, Vangrit Tom escapou e começou a cair rapidamente em direção ao chão. Tom! Marcelo avançou sem hesitar e segurou o garoto antes que ele batesse no chão. Tom, você está bem? Perguntou ele com urgência, balançando de leve. Sou eu. Marcelo. Abra os olhos, insistiu Marcelo, tentando despertar o mago inconsciente. Enquanto observava a cena se desenrolar, Grandfell Claudiarpeus Romeu sentiu uma percepção repentina se fixar fundo na mente, algo profundo que ele tinha sentido durante o próprio ritual. Durante o exorcismo, o terror esmagador do demônio deixou uma marca na alma dele. Aquele medo era real, cru e impossível de confundir. A criatura realmente acreditou que toda a própria existência seria apagada, assim como o membro que sacrificou. Grandfell Claudiarpeus Romeu olhou para as partículas do braço decepado desaparecendo aos poucos no nada. O demônio temia uma coisa acima de todas as outras, que Grandfell Claudiarpeus Romeu se lembrasse dele. E enquanto esse terror continuasse queimado na mente da criatura, o monstro fugitivo nunca mais ousaria voltar ao reino humano. Nesse momento, uma janela holográfica do sistema soou suavemente ao lado de Grandfell Claudiarpeus Romeu. Quest atualizada. Objetivo: descobrir a verdade por trás do poder sombrio. A linha seguinte apareceu logo abaixo. Força demoníaca detectada dentro de Vangrit Tom. Status: conexão com a liderança da Magic Tower identificada. O que é isso? Grandfell Claudiarpeus Romeu franziu levemente a testa enquanto desenroscava a tampa da garrafa de água, encarando a janela brilhante do sistema com uma irritação contida. A tela mostrava: progresso, 1-2.
O que isso quer dizer, afinal? Murmurou ele baixinho. A causa real ainda não foi eliminada. O olhar dele escureceu um pouco. Isso quer dizer que ainda tem outro jogador por trás de tudo isso? Então ainda não tinha acabado. Enquanto Grenfell Claude Arpeus Romeu tomava um gole lento de água, Marcelo permanecia ansioso ao lado de Van Grickton, que começava a despertar. Como você se sente? Perguntou ele com cuidado. O Elder disse que te enviou para cá numa missão, não foi? Tom esfregou o queixo, grogue, conforme a consciência voltava. Sim. Elder Carinzeva me disse isso claramente, falou ele devagar. Ele disse que a verdade que eu buscava estava escondida aqui. Ele até aprovou pessoalmente meus documentos de viagem. Tom franziu profundamente a testa. Mas quando cheguei, aconteceu algo estranho. Uma força estrangeira assumiu o controle da minha mente de repente. Os olhos de Tom se arregalaram quando a memória voltou à tona. Por que Lord Carinzeva armaria algo como uma invocação demoníaca? A resposta de Grenfell Claude Arpeus Romeu veio na mesma hora, direta e gelada. Porque ele é um adorador de demônios. As palavras caíram como um martelo. O choque se espalhou por todos ali. Existem pessoas neste mundo, continuou Grenfell Claude Arpeus Romeu, que abandonam a própria humanidade por vontade própria e viram servos do abismo. Eu já vi traços da corrupção deles lá em Frost, disse ele em voz baixa, lembrando da formação mágica escrita com sangue entalhada na parede. Então se virou de forma brusca. Voltamos para Magic Tower imediatamente. Grenfell Claude Arpeus Romeu deu a ordem sem hesitar. Temos um encontro marcado, com Elder Carinzeva. O registro da Quest piscou de forma ameaçadora mais uma vez. Quest, a verdade da possessão. Objetivo atual, confrontar os Archages dentro do High Council da Magic Tower. Identificar o adorador de demônios escondido entre os Elders. Enquanto isso, no ponto mais alto da Magic Tower havia uma câmara secreta escondida de todos os forasteiros. Nenhum mago comum sequer sabia que ela existia. Dentro da câmara, 3 grandes tronos permaneciam em silêncio solene. Parece que a invocação falhou, disse uma voz calmamente. Carinzeva se levantou do assento, com um tom pingando desprezo. Eu não esperava nada daquele fracasso, Van Grickton, zombou ele friamente. Patético. Ele nem conseguiu morrer direito pelo bem do próprio clã. Das sombras, outra figura falou. E agora, Carinzeva? Se o garoto contar tudo, o Elder soltou uma risada sombria. Antes que isso aconteça, eu vou agir primeiro. Você ainda não entendeu, disse Carinzeva em voz baixa. Com um movimento repentino, ele rasgou um portal no ar, e sua aura mágica explodiu violentamente ao redor. Convoque todos os Raimagé da Tower, ordenou ele friamente. Chegou a hora de punir aqueles tolos que ousaram violar nossas leis sagradas. Em outro lugar, Grenfell Claude Arpeus Romeu enxugou o suor da testa, com o rosto fechado por uma raiva contida. Droga para tudo isso. Marcelo olhou para ele sem entender, incapaz de compreender aquela explosão repentina de frustração. Grenfell Claude Arpeus Romeu, por que estamos indo direto até Carinzeva? Exigiu Marcelo, ansioso. Qual é o sentido de confrontar ele agora? Ele agarrou a gola de Grenfell em pânico. Você viu do que Tom era capaz. Se um Raimagé já é tão aterrorizante assim, imagina o poder de um Elder da Tower. Marcelo rapidamente projetou a voz por magia. Este espaço está isolado da realidade. Abrir um portal aqui é impossível. Mas no momento em que sairmos da fenda, eu vou abrir um diretamente para Magic Tower. Marcelo começou a ir em direção à saída, mas alguém gritou em desespero, não. Não saiam lá fora. Isso é suicídio. Me dá tempo, deixe eu pensar em outro plano. De repente, o homem congelou no meio da frase. Os olhos dele se arregalaram ao notar algo estranho. Uma corrente bizarra de mana violeta estava fluindo pelo ar. Espera! Meu lord, ainda não saia para fora, gritou ele com urgência. Ele se virou alarmado.
Um feitiço de invocação forçada vai ativar no momento em que sairmos da fenda, arfou ele. O quê? Uma invocação forçada. Antes que alguém pudesse reagir, a magia do lado de fora avançou e engoliu todos eles de uma vez. Para onde no mundo eles estavam sendo arrastados? A resposta apareceu na mesma hora. O destino era claro, era o próprio Carinzeva lançando a invocação forçada. Quando a luz sumiu, o grande salão da Magic Tower apareceu diante deles, de parede a parede, cheio de Rai-Magé. Todos os Rai-Magé estavam reunidos num único lugar. Atrás deles estavam Van Griek, Tom e Marcelo, colocando os punhos sobre o peito em saudação formal. Magos 5 estrelas da Tower, declararam eles respeitosamente. Saudamos os honrados Elders. Uma voz estrondosa ecoou pelo salão. Rai-Magé Van Griek Tom, a estrela ascendente da nossa Tower. Você partiu sem permissão, continuou a voz friamente, e perturbou a ordem desta Tower. Os magos reunidos olhavam para ele com expressões geladas. As leis da Magic Tower são absolutas. Eu, por meio desta, sentencio você ao abismo. O queixo de Tom caiu em choque. O abismo. Ele tentou explicar às pressas. Por favor, esperem. Isso é um mal-entendido. Elder Carinzeva me enviou pessoalmente para lá. Minha permissão de saída é válida. Mas antes que ele pudesse continuar, dezenas de magos ergueram as mãos, com feitiços já apontados diretamente para ele. Carinzeva zombou do trono. Você, Van Griek Tom, afirmou que desejava buscar a verdade além da Tower. Essa foi a única razão pela qual sua permissão foi aprovada. Tom apertou a permissão com força, e o rosto dele perdeu toda a cor. Um símbolo estranho tremeluziu dentro dos olhos do Elder. Mas você não realizou um ritual de invocação demoníaca dentro daquela fenda? Perguntou Carinzeva calmamente. Tom estremeceu. Aquela energia, a aura inconfundível de magia demoníaca. Tom de repente apontou um dedo trêmulo para o Elder. Como você saberia que um ritual demoníaco aconteceu dentro daquela fenda? Uma pressão mágica pesada explodiu dele quando a ficha caiu. A não ser que você estivesse lá. A voz dele endureceu. É você quem está por trás disso, Carinzeva, não é? A fúria queimava nos olhos de Tom. O salão caiu num silêncio absoluto enquanto todos os magos se viravam para encarar ele. Sussurros explodiram entre os magos reunidos. Um ritual de invocação demoníaca. Van Griek Tom é mesmo um adorador de demônios? Mas os olhos do Elder brilharam perigosamente enquanto ele sorria friamente. Oh, que aventureiro tolo você é! Parece que você foi completamente enganado pela língua afiada de Van Griek Tom, disse o Elder, com a voz suave, mas venenosa. Você realmente pretende confiar nas mentiras desesperadas de um homem encurralado pela punição? Os olhos dele se endureceram com desprezo. Vou ignorar sua grosseria só desta vez. Mas Liu Eziol nem se deu ao trabalho de reagir à ameaça. Ele apenas encarou de volta, sem vacilar. Vou te perguntar mais uma vez, disse ele, com o tom ficando mais frio e cortante. Os magos da Tower não podem sair livremente. A saída exige a aprovação da maioria dos Elders. As palavras dele ecoaram pelo salão com um peso calculado, sem deixar espaço para fugir do ponto principal. Os magos reunidos ouviram em silêncio absoluto, com toda a atenção presa naquele confronto. Então, pressionou Liu Eziol, quais Elders aprovaram a saída de Van Griek Tom? O olhar dele se fixou no homem à frente como uma lâmina. Além de você, Carinzeva, quem mais autorizou isso? A sobrancelha do Elder tremeu e se contraiu de irritação. Por um breve momento, a compostura dele rachou. Então outro Elder entrou no meio para defendê-lo, mas a tensão no salão já tinha mudado de lado. Tolo arrogante, alguém murmurou baixinho. Você ousa lançar suspeitas sobre nós, rebateu o Elder, agora sem conseguir esconder totalmente a raiva. Como já dissemos, aprovamos porque Van Griek Tom afirmou que estava buscando a verdade além da Tower. Esse foi o motivo, e nada mais. Então outro Elder falou sem aviso, com a voz calma, mas afiada. É mesmo? Que estranho.
O olhar dela varreu o salão. Por quê? Para um mago sair da Tower, a regra não exige que o assunto passe por uma reunião completa dos 5 Elder Mages. Ela continuou, e suas palavras cortaram o salão como um gelo passando sobre pele exposta. Não havia raiva na voz dela, só uma precisão fria, e isso a tornava muito mais perigosa. Os dois conspiradores estremeceram visivelmente. Então Beleia Yucia falou com autoridade firme. E, ainda assim, eu não ouvi absolutamente nada sobre esse assunto. O olhar dela não vacilava, e a acusação no tom era impossível de ignorar. Não é mesmo, Senius? Perguntou ela sem tirar os olhos deles. Ele fez um aceno lento e deliberado com a cabeça, confirmando as palavras dela diante de toda a assembleia. O silêncio que veio depois ficou ainda mais pesado. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Liu Eziol. A máscara finalmente tinha começado a rachar. A verdade já veio à tona, disse ele friamente. Então parem de se esconder atrás de títulos e mostrem logo suas caras de verdade, seus lixos adoradores de demônios. Um dos elders corrompidos explodiu de indignação. Absurdo! Isso é loucura, gritou ele, com a voz falhando de fúria. O que vocês estão fazendo parados aí? As estrelas de vocês estão sendo insultadas na cara de vocês. Joguem esse aventureiro no abismo imediatamente, rugiu o elder. Mas nenhum único mago se moveu. Ninguém deu um passo à frente. Ninguém ergueu um feitiço. O salão ficou tão silencioso que a própria pausa pareceu um veredito. Então Matiz Dincarlo deu um passo à frente. Os magos vão dar o próprio julgamento, disse ele com firmeza, com a voz ecoando pela câmara. E se esse julgamento estiver errado, nós mesmos vamos arcar com a responsabilidade. O elder olhou para ele sem acreditar. O quê? Um por um, os magos mudaram a mira, tirando-a de Liu Eziol e apontando para o pódio elevado. A mudança foi imediata e impossível de ignorar. Os dois elders corruptos congelaram onde estavam, com o choque tomando conta do rosto deles enquanto a sala se voltava contra eles. Se esse julgamento acabar sendo um erro, declarou um dos magos, então vamos aceitar as consequências até o fim. Havia medo no salão, sim, mas também havia determinação. Eles já tinham escolhido um lado. Eu juro isso, disse Matiz Dincarlo, com a voz baixa e resoluta. O elder corrupto rangeu os dentes com tanta força que a mandíbula tremeu, percebendo que a maré tinha virado completamente contra ele. Seus traidores, sibilou ele, tremendo de raiva. Então, de repente, cobriu a boca e explodiu numa gargalhada maníaca, um som agudo e errado que ecoou de forma antinatural por todo o salão da conferência. Ele se virou para Carinzeva, com os olhos brilhando de pânico por baixo da loucura. Então o prisioneiro destinado ao abismo mudou, foi. Os pensamentos dele dispararam em desespero. Então eu tenho que fugir, agora. Até Liu Eziol foi pego de surpresa por uma fração de segundo. O quê? No instante seguinte, o elder lançou um feitiço que mandou um choque violento por toda a câmara. Uma explosão de energia normal se espalhou, atordoando o salão. Van Gritton encarou aquilo em alarme, sentindo na mesma hora que havia algo profundamente errado naquele feitiço. Teleporte, soltou o Tom. Você não pode usar isso dentro da sala de conferência. Mas Marcelo balançou a cabeça imediatamente, com a expressão sombria. Não. Isso não é teleporte. Os olhos dele se estreitaram ao reconhecer aquilo. É um ritual de invocação forçada, um que só ativa quando certas condições são cumpridas. Antes de desaparecer, Carinzeva voltou o olhar para Liu Eziol. Eu vou me lembrar do seu nome, disse ele, com uma voz baixa e arrepiante. Nós vamos nos encontrar de novo. Aquela promessa soou menos como uma ameaça e mais como uma maldição. Então ele desapareceu no vazio distorcido, engolido pela luz deformada do feitiço. Naquele exato momento, uma janela do sistema surgiu diante de Liu Eziol, brilhando forte no rastro do caos. Quest. Verdade da Magic Tower. Objetivo: identificar o adorador de demônios entre os Elders. Sucesso. A notificação foi seguida por uma enxurrada de mensagens de conclusão e janelas de recompensa.
todas se empilhando rapidamente diante da visão dele até quase preencherem tudo. Por dentro, Liu Xiao gritava de felicidade. Minha influência tá subindo absurdamente. Ah, isso é insano. Isso sim é o verdadeiro jackpot de um momento de evolução. Mesmo mantendo uma cara reta por fora, a mente dele praticamente explodia de satisfação. Uma Elder finalmente falou, com a voz solene e firme. Essa fuga confirma nossas suspeitas. Então Beleia Yucia deu um passo à frente para se dirigir formalmente ao salão, carregando a autoridade de alguém que já tinha chegado à própria conclusão. Com efeito imediato, declarou ela, com exceção de Karinzeva, os dois elders que aprovaram falsamente a saída de Van Grickton estão destituídos de seus cargos a partir de agora. A expressão dela não suavizou nem um pouco. Os dois restantes serão presos em Mon pelo resto da vida. Esta reunião está encerrada. Com isso, ela se virou para Marcelo. Posso confiar os assuntos restantes a você. Marcelo se curvou profundamente na mesma hora, enquanto Liu Xiao permanecia ao lado dele com orgulho silencioso. Sim, my lord, respondeu Marcelo. Então, bem quando a câmara começava a se acalmar, o sistema do jogo exibiu outra nova janela de Quest. Quest, reconstrua a Tower desde a fundação. No momento em que as palavras apareceram, Liu Xiao entrou em pânico por dentro. Outra Quest da Magic Tower? Sério mesmo? Um pequeno tremor percorreu ele ao perceber quanta autoridade e influência tinham sido colocadas de repente em suas mãos. Eu já arranquei coisa demais dessa Tower do jeito que tá, pensou ele, completamente desnorteado. A confusão ficou estampada no rosto dele por um momento. Se eu continuar empilhando influência, relações e recompensas aqui, quanto mais eu ainda consigo tirar deste lugar? Então, pouco a pouco, a expressão dele mudou. A incerteza desapareceu, e a confiança tomou o lugar. Mas, antes de lidar com tudo isso, outra coisa importava mais. Ele clicou por uma lista de quests repetíveis de treinamento físico, passando por elas com movimentos rápidos e experientes. As prioridades dele já estavam mudando de política para crescimento. Depois de voltar para casa, Liu Xiao começou imediatamente a correr voltas ao redor do parque da propriedade. O corpo dele se movia com força e velocidade, enquanto a mente continuava disparada entre cálculos, recompensas, riscos e o próximo caminho possível adiante. Dessa vez tinham sido 2 ganhos enormes, e os dois eram valiosos demais para ignorar. Mesmo agora, só de pensar neles o pulso dele já acelerava de empolgação. O primeiro foi um aumento enorme na influência dele dentro da Magic Tower. O segundo foi o lute purificado e deixado para trás pelo ritual de exorcismo de Decarabia, uma recompensa tão valiosa que ainda nem parecia totalmente real. Entre esses espólios, um item em especial se destacava na memória dele, o Pure Sense of Knowledge. Só de lembrar disso, a atenção dele já ficou afiada na hora. Aquele artefato continha um volume impressionante de dados sobre praticamente toda a erva e mineral de Ana. Depois de secar o cabelo, Liu Xiao ficou parado por um instante, admirando a gema azul em sua mão. Eu esperava que fosse bom, já que é um item épico top tier, murmurou ele, mas isso aqui está muito além do que eu imaginei. Ele fazia mais do que fornecer conhecimento sobre milhares e milhares de ervas. Também aumentava muito a eficiência mágica ao detectar traços minerais. O olhar dele ficou mais afiado quando foi pegar o segundo item recuperado dos restos de Decarabia, com a curiosidade crescendo de novo. Liu Xiao segurou os 2 tesouros nas mãos e repassou em silêncio a batalha inteira na mente, do começo ao fim. As palavras Hidden Sense of Knowledge continuavam presas nos pensamentos dele enquanto considerava o quanto exatamente aquelas recompensas poderiam mudar o próprio caminho no futuro. Ele abaixou os olhos para o item brilhando com uma luz azul suave em sua mão esquerda. O brilho era constante e atraente, sugerindo perigo e oportunidade ao mesmo tempo. A descrição do sistema era brutalmente simples, um item que, ao ser ativado, abriria um portal levando diretamente a um Hunting Ground de nível 250. Era o tipo de recompensa que podia mudar tudo com uma única decisão impulsiva. O Predator's Hunting Ground, uma arena selvagem onde monstros devoravam outros monstros num ciclo interminável de sangue.
Era um lugar governado totalmente por instinto, violência e sobrevivência, onde a fraqueza era apagada quase na mesma hora. Liu Xiao imaginou aquela carnificina e avaliou tudo em silêncio. Bárbaro, com certeza, pensou ele, com a expressão calma, mas eficiente. Para upar rápido e crescer de forma brutal, existiam poucos lugares mais atraentes do que um campo de batalha como aquele. Com uma compostura fria, quase distante, ele apertou a gravata. Depois vestiu o paletó do terno com uma elegância limpa e sem esforço, como se estivesse se preparando para um compromisso formal, e não para um matadouro. A densidade absurda de monstros prometia uma enxurrada ridícula de pontos de experiência. Nível 250. Um hunting ground exatamente no limite certo do perigo. Para ele, aquilo parecia o ajuste perfeito de dificuldade, duro o suficiente para crescer rápido, mas não tão esmagador a ponto de virar desperdício. Liu Xiao apertou com mais força a arma em sua mão. A noite ainda estava só começando, e a caçada mal tinha começado. Então o sistema soou, anunciando a chegada dele quando entrou no Predator Swamp. Uma névoa demoníaca densa entupia o ar no instante em que ele entrou, úmida e pesada o bastante para tornar a respiração desagradável. O pântano estava vivo com o chiado incessante e estridente dos insetos, e o lugar inteiro carregava um cheiro podre de decomposição e sangue velho. Então, sem aviso, o silêncio incômodo se quebrou. Um louva-a-Deus gigante despencou com violência sobre uma matilha de cães selvagens, e as criaturas começaram a se rasgar numa fúria de garras, dentes e membros se debatendo. Mas a cadeia alimentar tinha algo ainda pior esperando acima deles. Das sombras surgiu um urso marrom colossal, grande o bastante para parecer mais uma rocha viva do que um animal. O rugido dele atravessou o pântano e fez até o chão sob os pés de Liu Xiao tremer. Num único avanço selvagem, o urso massacrou todos eles. Carne voou, ossos estalaram, e a batalha curta terminou em um instante de brutalidade esmagadora. Então uma voz calma cortou a carnificina ali perto, baixa, mas impossível de ignorar. O urso virou devagar a cabeça ensanguentada. Ali, caminhando na direção dele sem o menor sinal de hesitação, vinha um homem avançando com uma calma completa e assustadora. Cada passo parecia calculado, deliberado e totalmente destemido. Um sorriso frio repousava nos lábios de Liu Xiao enquanto ele erguia a lâmina. No instante seguinte, a arma se acendeu numa explosão de luz azul brilhante, afiado o bastante para rasgar a própria escuridão. A caçada tinha realmente começado. Que falta de civilidade, zombou ele, com a voz transbordando um desprezo frio enquanto observava aquela cena selvagem. Sério mesmo, deixa eu mostrar para vocês como é a etiqueta de verdade. Mesmo no meio de um pântano cheio de monstros, Liu Xiao soava tão refinado e controlado como se estivesse corrigindo alguém num banquete formal. Então Liu Xiao avançou sem a menor hesitação. A fera respondeu com um rugido estrondoso, lançando suas garras afiadas num arco brutal feito para rasgá-lo em pedaços. O choque veio rápido, violento e pesado bastante para fazer o chão úmido tremer sob eles. Enquanto isso, bem longe dali, nas profundezas da Magic Tower, Marcelo estava diante do Elder Maju numa câmara tomada pelo silêncio. O clima ali não tinha nada do caos selvagem do pântano, mas a tensão na sala era tão cortante quanto. Os dois Elders traidores foram aprisionados, relatou Marcelo com uma voz sombria e firme. Mas aquele rato escorregadio, Carinzeva, ainda continua solto. A frustração no tom dele estava contida, mas era impossível não perceber. Escapar da justiça só tinha tornado Carinzeva ainda mais perigoso. Elderil assentiu em silêncio. Entendido. Você fez um excelente trabalho, Marcelo. Marcelo hesitou por um breve instante antes de continuar, escolhendo bem as palavras. Elderil, Elder Semios, como os últimos pilares restantes da torre, eu tenho um pedido humilde a fazer. Por favor, permitam que os magos da torre atuem fora destas paredes. A voz dele era respeitosa, mas agora havia uma urgência real por trás do pedido. Isso não era algo que podia esperar. O tom de Marcelo ficou mais afiado enquanto ele continuava. Adoradores de demônios já se infiltraram em nossas fileiras. Não estamos mais lidando com rumores distantes ou suspeitas escondidas.
A corrupção já está aqui. Não podemos mais nos dar ao luxo de continuar como observadores passivos, disse Marcelo com firmeza. Não depois de tudo o que aconteceu. Os olhos dele baixaram por um instante, enquanto a culpa surgia em sua expressão. Cometemos pecados imperdoáveis contra os caçadores de demônios. Então, vendo os elders mergulhados em pensamentos, ele continuou antes que o silêncio o interrompesse. No mínimo, permitam que a gente pague ao menos uma fração da dívida que temos com Liu. Esse nome fez Elderio parar. A sala ficou um pouco mais silenciosa, como se o peso daquele único nome carregasse mais significado do que qualquer discurso. Então, de repente, a voz de Elder Senius ecoou pela sala. Elder Senius vota a favor, declarou a voz com clareza, sem deixar espaço para dúvida ou hesitação. A decisão caiu com uma força simples e decisiva. Elderio soltou um longo suspiro, e um leve sorriso apareceu devagar no canto de sua boca. Era pequeno, mas sincero, como se ele finalmente tivesse aceitado uma verdade que já não podia mais evitar. Bom, disse ele por fim, acho que agora não posso recusar. Depois acrescentou, de forma mais formal, eu também aprovo esta proposta. Por um momento, Marcelo mal conseguiu acreditar no que tinha acabado de ouvir. O alívio apareceu claramente em seu rosto. Mas antes que Marcelo pudesse comemorar, o Elder levantou um dedo e o interrompeu. No entanto, há uma condição. Nesse mesmo instante, de volta ao pântano, a batalha já tinha chegado ao fim. A cena mudou de uma negociação tensa para uma vitória brutal. Liu estava de pé sobre o corpo caído do enorme urso, completamente vitorioso. Uma luz dourada derramava-se ao redor dele em ondas quentes e radiantes, enquanto o sistema anunciava calmamente seu crescimento. Em meio a tanto sangue e lama, aquele brilho ao redor dele parecia quase irreal. Essa explosão de recuperação de mana e ganho de nível deixava uma coisa dolorosamente óbvia: a velocidade de Green dele era absurda de tão quebrada. Os números subindo diante dele eram tão eficientes que pareciam até injustos. Ele derrubava uma fera atrás da outra sem desacelerar, com seus níveis subindo de forma constante enquanto o massacre continuava. Então uma nuvem espessa de mosquitos gigantes desceu do alto, formando uma massa negra e estridente. Liu nem sequer se abalou. Ele simplesmente liberou uma onda de fogo e queimou as pragas no ar num instante. Outro som de level ecoou pelo pântano, claro e brilhante em meio aos barulhos de sangue e insetos. Já estava acontecendo de forma tão natural que quase parecia rotina. Ele soltou uma respiração baixa e abriu um frasco enquanto estava no meio de uma montanha de cadáveres de monstros. Mesmo cercado pela morte, seus movimentos continuavam organizados, controlados e estranhamente elegantes. Mais resistente do que eu esperava, murmurou Liu para si mesmo, tomando um gole refinado como se estivesse degustando vinho em vez de se recuperar num pântano. O tom dele era calmo, mas havia uma satisfação evidente escondida ali. Graças aos céus eu preparei este chá de ervas, disse ele em voz baixa. A mistura fez efeito na mesma hora, apagando o cansaço acumulado e restaurando sua condição pelas próximas 3 horas. O efeito revigorante se espalhou pelo corpo dele quase instantaneamente. Ao abaixar o frasco, os olhos de Liu varreram o pântano lentamente. Seu olhar se estreitou com um cálculo afiado, já não focado apenas nos monstros, mas no que mais aquele lugar podia estar escondendo. Com uma vegetação tão densa assim, deve haver ingredientes raros escondidos em algum lugar, pensou ele. No instante em que essa ideia se firmou em sua mente, seus olhos se prenderam a algo incomum ao longe. Mistleto e Off contemplatiam. Uma flor transparente e etérea florescia no alto de uma árvore, delicada e fantasmagórica, como se tivesse sido tecida com luar em vez de pétalas. Seu brilho fraco fazia com que ela se destacasse até no nevoeiro turvo do pântano. Jackpot, disse ele em voz baixa. Era uma erva rara, uma excepcional, que concedia 4 pontos completos de atributo. Encontrar algo assim na natureza era o tipo de sorte com que os jogadores sonhavam. Sem seus sentidos aprimorados, ele teria passado direto por aquilo sem nem perceber. Segurando a erva preciosa na mão, o gamer interior de Liu praticamente gritou de triunfo.
Era esse tipo de recompensa que fazia cada minuto brutal de grind valer a pena. 4 pontos livres de atributo tinham o mesmo valor que upar cerca de 4 níveis na raça. Era um ganho absurdo. Mas no momento em que ele saboreava esse pensamento, a flor em sua mão começou de repente a tremer e vibrar de um jeito estranho. Isso é! Os olhos de Liu Xiao ficaram afiados na mesma hora. Então a flor estalou, irritada, e uma vozinha gritou: "Me solta, humano! Tá pedindo para ser punido?" Ver um espírito sem contrato exigia uma sensibilidade de mana extraordinária, e uma alma pura o bastante para sequer perceber um ser assim. Um pensamento atingiu Liu Xiao tão de repente que até ele parou por um instante. Espera, isso quer dizer que a mente de Grenfell é realmente pura? A conclusão era tão absurda que quase abalou sua compostura por um segundo. Ele encarou a pequena criatura agarrada à planta. "Eu vou levar esse Mistletoi", disse ele, seco. "Procure outro lugar para dormir." Mas o pequeno espírito se enrolou ainda mais na erva, se recusando a soltar. "Não", gritou o espírito. "Minha mana está criticamente baixa. Fui completamente cortada da Great Forest." A voz soava pequena, defensiva e sinceramente desesperada. "Eu só consigo sobreviver sugando energia dessa erva", confessou o espírito. Então Liu Xiao entendeu a situação. A fenda dimensional tinha separado essa terra do continente principal, cortando o fluxo natural do qual ela dependia. Mantendo o tom calmo, ele perguntou: "Então realmente não existe outro jeito de você recuperar suas forças?" O espírito estufou o peito, indignado. "Um contrato com um humano funcionário", admitiu com relutância evidente, "mas eu me recuso a me rebaixar desse jeito." O orgulho dela ainda estava intacto, mesmo naquele estado tão miserável. Liu Xiao congelou por um momento ao ouvir essa palavra. Um contrato. Então outro pensamento o atingiu de imediato. Se esse espírito realmente veio de Arcana, então, no momento em que a fenda se fechasse, ele desapareceria junto com a conexão com aquele mundo. A mente dele começou a correr. "Mas se um contrato nos prender, então eu poderia invocá-lo de novo em outras fendas." As possibilidades se expandiram na mesma hora em sua cabeça. Isso não era só sobre conseguir uma companheira espiritual bonitinha. O valor disso era muito maior. Isso podia se tornar uma linha direta viva de informações com o continente de Arcana. Então Liu Xiao assumiu com naturalidade sua persona refinada e de alto status e disse: "Acontece que eu conheço aquele que está sob contrato com o grande Karinzeva." O tom dele foi leve, como se mencionar uma conexão dessas não fosse nada demais. Os olhos do espírito se arregalaram de choque. "O contratado do Archage." Feianhote, soltou ela, visivelmente atônita com a possibilidade de esse humano conhecer alguém de tamanho status. "Você conhece ele", o espírito ofegou. "E acima dele", continuou Liu Xiao com naturalidade, "está o pesquisador-chefe, Marcelo." Ele soltou a frase com total confiança, aumentando a pressão sobre o espírito título por título. O pequeno espírito tremeu no ar ainda acima disso. Liu Xiao olhou para ela com uma calma fria e autoritária. "Eu sou igual a ele", disse. Sua expressão não mudou nem um pouco enquanto completava a mentira com absoluta certeza. "Eu lhe ofereço um contrato", disse Liu Xiao. "A verdadeira questão é se você é digna dele." O espírito imediatamente entrou num arco desesperado no ar, praticamente se prostrando sobre o vazio. "Perdoe minha insolência", gritou o pequeno espírito. "Eu sou apenas uma dríade inferior." Então ela hesitou e acrescentou timidamente: "Mas, posso fazer uma pergunta?" Reunindo coragem, ela continuou: "Você é igual a Marcelo e até acima de Feianhote, o contratado do dragão." Toda aquela situação parecia exatamente o tipo de hierarquia exagerada de uma fantasia genérica de Levelin, mas, de algum jeito, naquele momento, a pressão parecia completamente real. "Vai direto ao ponto", disse Liu Xiao, seco. O espírito gaguejou: "Por que alguém tão supremo quanto você iria querer um contrato com um espírito humilde como eu?" Antes que Liu Xiao pudesse responder, uma serpente gigantesca explodiu da escuridão num borrão violento. Suas mandíbulas se fecharam numa velocidade aterrorizante, engolindo o homem e espírito inteiros de uma só vez.
O ataque foi tão repentino que parecia que o próprio pântano tinha mordido os dois. A escuridão engoliu tudo de uma vez. Som, luz e espaço desapareceram num vazio negro e sufocante dentro da boca do monstro. Preso dentro da garganta esmagadora da fera, Liu Xiao de algum jeito permaneceu perfeitamente calmo. Que tipo de criatura é essa? Murmurou, mais irritado do que assustado. Uma serpente, guinchou o espírito em pânico. A digestão vai acontecer rápido, gritou o espírito. Ao ouvir isso, os olhos de Liu Xiao brilharam friamente no escuro. Eu não atravessei esse pântano inteiro, disse ele, para acabar virando cocô de cobra. A paciência dele já tinha acabado. Essa erva é minha. Liu Xiao imediatamente começou o ritual sem perder mais um segundo. Aqui, guinchou o espírito, nervosa. Assine, ordenou ele friamente, empurrando o contrato adiante até mesmo dentro da garganta do monstro. A menos que você queira ser digerida, ande logo. O pequeno espírito tremia no ar, claramente sobrecarregada. Isso é demais, gaguejou ela. Seus padrões são impossíveis. Então, com a voz trêmula, perguntou se havia alguma condição especial necessária para o pacto. Não, não é isso, admitiu por fim, mal acima de um sussurro. É que eu sempre sonhei em fazer um pacto com um humano bonito num campo cheio de flores desabrochando, confessou ela miseravelmente, sussurrando votos eternos e trocando anéis feitos de ervas, mas Liu Xiao não tinha paciência nenhuma para essa fantasia. Faça isso, ordenou ele friamente. Um pensamento impiedoso cruzou sua mente. Será que eu simplesmente devia deixá-lo aqui e ficar só com a erva? O espírito soltou um grito horrorizado. Como você é cruel, gritou ela. Tá bom. Eu vou fazer. No instante em que cedeu, uma luz ofuscante explodiu ao redor de seu pequeno corpo, engolindo sua forma num brilho radiante enquanto o contrato começava a tomar forma. Alerta do sistema, ritual de contrato espiritual iniciado. Os olhos de Grandfell Claude Arpeus Romeu se arregalaram na mesma hora. Aquela sensação era inconfundível. A forma do espírito inferior estava mudando bem diante dele, não era só um brilho qualquer, ela estava realmente evoluindo para algo mais refinado. Enquanto observava a transformação acontecer, uma percepção clara surgiu em sua mente. Aquilo não era uma mudança aleatória. Existia um motivo por trás disso. A natureza do contratante molda o espírito ligado a ele, percebeu. A aparência dela, até a atmosfera ao redor, estava mudando para refletir sua postura calma e nobre. Então a luz foi desaparecendo devagar, e quando ela falou de novo, sua voz também tinha mudado. Agora carregava elegância e compostura. Permita-me me apresentar mais uma vez. Eu sou um espírito inferior da floresta verdejante. Ao meu contratante, Liu Xiao, eu juro lealdade eterna. Em nome do Forest Spirit King, eu faço este juramento. Por dentro, Liu Xiao quase gritou de incredulidade. Ela tinha ido de uma coisinha estranha minúscula para um espírito nobre absurdamente fofo e refinado em um instante. Então, percebendo que seu novo mestre ainda estava de pé dentro do estômago de um monstro, o espírito rapidamente se recompôs e falou outra vez. No entanto, este lugar parece um tanto indigno para um primeiro encontro, não acha? Disse ela com uma calma graciosa. Lord Grandfell Claude Arpeus Romeu, se me permitir, eu o escoltarei para fora daqui imediatamente. Mas a atenção de Liu Xiao já tinha ido para outro lugar. O olhar de Grandfell Claude Arpeus Romeu se fixou no Mistletoi, que havia começado a brilhar com uma luz estranha e intensa.